Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. O Flamengo pode melhorar, né? O Flamengo tem tudo para evoluir ainda nessa temporada. Talvez a gente ainda não tenha visto a melhor versão do Flamengo, seu melhor momento. Nós havíamos falado sobre isso há algumas semanas atrás, alguns jogos, né, atrás, e por uma coincidência até, a gente viu partidas do Flamengo contra o Internacional, partidas positivas, vimos um espetáculo do Flamengo em campo, vencendo o Vitória por 8-0, mas ainda não é esse momento que eu tô querendo dizer e que eu tava me referindo atrás, não. Eu acho que talvez a gente possa estar falando de um Flamengo de 2025 que vai ficar marcado na nossa memória, mas talvez a gente ainda não tenha visto. E por quê? E como? E qual é a causa, né? Passa individualmente e coletivamente por dois jogadores e por uma dupla. Chega junto aqui, amigo rubro-negro, pra gente falar sobre esse assunto, pois é uma crescente do Flamengo que não é motivada pelo vambora, bater palma, né? Que é aquele medo que dá o seguinte, fala, que a gente às vezes pensa assim, o time pode estar num grande momento, mas às vezes a gente pensa assim, cara, acaba logo essa temporada, chega logo o jogo decisivo, porque tá na cara que daqui a pouco isso vai desandar, porque tá muito indo na base da motivação, da correria, e aí vai acabar daqui a 10 jogos, então isso acontece. Isso acontece. A gente consegue diagnosticar facilmente quando é o momento de pico de crescente de um time e que às vezes as coisas vão começar, né, ladeira abaixo, e aí você fala assim, vambora, vamos para as decisões logo, chega as decisões, opa, acabou, e aí é dito e feito, né, o time vai e pega aquela ladeira abaixo, né, que não é o caso do Flamengo, muito pelo contrário. Na brincadeira ali da montanha-russa, né, eu acho que o carrinho tá naquela crescente, mas ele ainda não chegou no período máximo, não. Eu acho que, e aí já dando já o spoiler, né, aqui no nosso vídeo, passa pelos reforços do Flamengo, evidente, passa pelos reforços do Flamengo, e aí é uma crescente coletiva, né, e quando a gente setoriza dentro de campo, eu acho que passa pelo meio de campo do Flamengo, tá? O meio de campo é o coração do time, não adianta, cara, o meio de campo ele é o coração, o controle ele vem do meio de campo, a compactação ela vem através também do meio de campo, as movimentações dos meio-campistas hoje, eles influenciam o ataque, influenciam a linha defensiva para subir precisa dos meio-campistas subirem, o ataque, quando sobe a sua marcação, o meio tem que seguir, então o meio de campo, cara, ele tá ali ele é o epicentro, de fato, onde tudo acontece, e tem dois jogadores ali, né, o Jorginho e o Saul, onde recentemente o Filipe Luís escalou ali essa dupla, e na minha opinião o impacto é direto ali. E quando a gente fala sobre o que pode vir a ser o Flamengo nessa temporada, tá? Mas no médio prazo, mais pra frente, é de uma dupla mais entrosada, é de uma dupla com um ritmo ainda melhor, é de uma dupla ainda se conhecendo. Eu acho que o fato do Saul e do Jorginho passarem por uma experiência, mesmo que muito curta, pois eles já jogaram juntos, né? No Chelsea, mas muito poucos jogos, muito poucos. Mas mesmo assim, já haver esse reconhecimento, já terem um histórico, uma lembrança de um treinamento, eles já se conhecem, isso ajuda na adaptação, sobretudo do Saul, né? O Jorginho, ele estreia no Mundial de Clubes e parece que já tá no Flamengo há um tempão. Isso aí pro Jorginho, e o Saul vem, aí depois o Filipe Luís tem uma mudança, de fato, havia uma certa resistência, o Filipe vai, joga ao lado do Saul, e a mentalidade dos caras, e as coisas vão funcionando, e a perspectiva é de crescimento, né? Aqui eu quero mostrar pra vocês, eu acho que alguns números acabam revelando bem isso, né? E dentro de campo, não sei se você tem observado algumas mudanças, algumas movimentações, que também refletem sobre o conhecer da dupla e o impacto no time. Só peço pra você deixar o seu like, cara, que é muito importante aqui pra gente, a sua curtida é muito importante, sempre dá essa moral, tá? E, claro, poder usar o Hypar, que é uma forma gratuita de você fortalecer o nosso canal, de poder divulgar e espalhar, é muito bom também, beleza? Tamo junto, obrigado por essa força de vocês. Eu vou, antes de eu mostrar aqui pra vocês sobre o jogo tático, né, o time, vamos falar do indivíduo, né, e aí trata alguns números individuais. De destaque, eu acho que, cara, é nítido isso, né? Basta enxergar o jogo. Mas os números refletem. O Saul com 91% de passes certos. Nós estamos falando de dois grandes passadores, né? Na carreira, o Jorginho e o Saul. O Jorginho é mais um 5 na carreira, mas um passador
um 5, nossa, né? Facilitador de jogo. E o Saul, ao longo da carreira, a gente pode dizer que é um 8, né? Um mais como um 5, mais como 8. Por mais no Flamengo que tenha uma similaridade de funções, de fato, às vezes o Jorginho trabalha mais como um 5 do que como um 8 e o Saul mais como um 8 do que como um 5, que eu vou mostrar pra vocês. Mas, pô, 91%. E aí você vai olhar o companheiro dele, 96%. No jogo anterior, né? No espetáculo do Flamengo contra o Vitória. O Jorginho é um cara que tá trabalhando acima de 90% praticamente na sua grande maioria dos jogos. E aí no jogo contra o Internacional, o Jorginho vai e bate 94%. Como eu trouxe pra vocês até no vídeo de análise, 135 passes, acertou 130. Então é um cara que tem um passe, né, fino, né? Tecnicamente, o cara é muito fino. E aí, quando a gente fala sobre o Campeonato Brasileiro, e aqui, cara, tem o Saul jogando numa outra, fazendo uma outra função, né? Jogando uma outra posição. Mas não importa. Eficácia 91. Passe no próprio meio-campo 94 e passe no meio-campo adversário 88. 91%, 94% e 88%. Aí vamos pro Jorginho. 91% em eficácia, 95% no próprio meio-campo e os mesmos 88% do Saul. Na verdade é muito semelhante, né? Porque ambos têm 91% em eficácia. A diferença é que o Jorginho tem 1% a mais do que o Saul no passe no próprio meio-campo, o que numericamente tem ali, mas talvez olhando o jogo a gente nem perceba essa diferença, né, desse 1%. Então a gente está falando dos caras que estão elevando, né, um nível individual. E aí vamos pro coletivo. E como essa dupla ela acaba se encaixando e como ela influencia, né? Pô, cara, essa dica é boa demais, demais. Aproveita o nosso cupom da Golcase, o nosso cupom é Godoy. Cara, a Golcase lançou novas estampas para capinha, copo, garrafas e sempre, né? São produtos com muita qualidade. Já lançaram da nova camisa do Flamengo. E assim, cara, muito fácil para você colocar lá o nosso cupom, né? Você vai lá, escolhe a sua capinha, lembrando que tem promoção, você paga por uma e leva duas, né? A dobradinha, e ainda inclui o nosso cupom de desconto para ganhar ainda mais desconto. Aí você vai lá, adiciona o produto que você quer, adiciona no seu carrinho e no cupom você coloca lá Godoy. E eles estão tirando onda com as estampas. Vai chegar a minha garrafinha e eu vou mostrar a vocês além da minha nova capinha para celular. Fantástico, cara. Então aproveita aí, coloca Godoy, você vai botar esse desconto aí no seu carrinho e tem também a oferta nas capinhas, cara. Você vai levar duas, preço de uma. Show de bola. Então aproveita, link na descrição e no nosso comentário fixado, tá bom? E aí, cara, de jogo, né? Eles jogam ali na paralela e aquilo. Pô, como é que, com poucas sessões de treinamento, como é que já tem essa compreensão, né? Então é aquilo, a perspectiva é com mais sessões de treinamento, haver uma melhor percepção do jogo e gradativamente as coisas vão evoluir. Talvez, cara, a evolução desse time, o jogo contra o Vitória talvez seja o grande jogo pelo espetáculo, pelo número de gols, pelos golaços, mas talvez o momento desse Flamengo vai ser lá para outubro, que é onde esses atletas já tenham feito mais sessões de treino, passaram por mais momentos, mais reconhecimentos, e ali eles possam vir atingir isso. Talvez a gente esteja falando de semifinal, naquele período mais ou menos, de Copa Libertadores, ali no confronto de Estudiantes à frente, indo também para o Campeonato Brasileiro, faltando ali o terço final, talvez seja esse o grande momento. E aí o Jorginho desce um pouquinho mais, pega a bola na linha defensiva, o Saul mais à frente, porque aí dá o movimento de ultrapassagem maior pro Varela, o Léo Ortiz faz ali a cobertura, o Jorginho encarando cada vez mais esse jogo, não ficando somente preso os dois, e aí vai ficando bem nítido, né? Que um é mais um 5, o outro é o 8, embora eles tenham a mesma função, eles tenham, né, sejam nomeados, né, ali como double pivô, né, nomenclatura ali da bola ali, né, no posicionamento. Mas vai ficando bem claro. É o primeiro passe e o segundo passe. E aí todas as articulações dos companheiros. O Lino é outro que se adaptou muito rápido também, né? Muito rápido. Então esse time não precisa ter pressa para acabar a temporada, não. Pois esse time é nítido que vai perder o encanto. Não. Muito pelo contrário. Parece que tendo mais ritmo, parece que tendo mais, né, fisicamente evoluindo, tendo mais sessão de treino, mais reconhecimento, mais entrosamento. Imagina um time estar entrosado de fato, com jogos, né, com minutos, com histórico, o crescimento ser ainda maior. E se a gente parar para pensar
que o período do Flamengo é de construção, pois perdeu peças importantes na época e recebem outras, essas peças também podem se tornar importantes, tem tudo para se tornar muito importantes, é um período de construção que vai demandar realmente tempo. Está longe, talvez, daquele ápice da gente ter visto o melhor momento de performance do Flamengo. Momento, quando a gente fala na temporada, não apenas um jogo ou outro, né? Forte abraço, vamos torcer para isso dar certo, né? Deixa aí o seu like, deixa aí a sua curtida, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Não se esqueça, descrição do vídeo, comentário fixado, o cupom é GODOY para você garantir aí capa, garrafa e copo, tudo aí com desconto na GoCase, produtos de qualidade. Te asseguro isso, meu amigo. Grande abraço, tamo junto, a gente vai se ver. Valeu!